Boa noite, hoje dia 309 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia para um ano, e serão 365 vídeos, de uma filosofia, de uma perspectiva da minha realidade, daquilo que eu enxergo. E a ideia está buscando sempre enxergar de uma forma mais complexa, de uma forma mais a fundo, e que, como se fosse uma cápsula do tempo do meu eu do futuro daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, depois possa fazer uma retrospectiva e de entender o conceito que você compreendia, se você passou a compreender de forma mais a fundo e de forma mais complexa, que até então, hoje, essa é a sua compreensão mais complexa, né? E acho que eu já falei do perdão nos vídeos antigos, não cheguei a falar sobre a desculpa, e hoje eu decidi falar sobre a misericórdia. Eu acredito que, para mim, a misericórdia está no nível espiritual, né? Assim como o perdão, provavelmente. Depois agora eu fiquei até curioso para ouvir o vídeo sobre o perdão, para ver se faz sentido ou se já mudou esse sentido. Tá no nível emocional, né? No nível da alma e das emoções, são os sentimentos. E que no nível do corpo, uma singela desculpa, né? Poderia ser. Bom, não sei. Mas que... acho que... como que eu posso expressar isso? Talvez seria um dos caminhos que eu tô buscando de compreender a maturidade no nível espiritual, né? Então, para tentar acessar o inconsciente e ter uma resposta ao mundo de forma intuitiva, eu sei que muito do meu ego eu preciso dissolver, né? Então, uma das formas de controlar e enxergar a realidade seria, de fato, né, desassociando do ego, desassociando do ego, né? E é claro, né, que o ego faz com que haja essa dualidade, né, da realidade. Então, eu pensei o que seria o oposto do ego, né? Então, seria rebaixar a si mesmo de forma conscientemente, né? Seria uma das formas mais eficientes para neutralizar, né, o ego. Então, não sei nem se eu poderia dizer que seria uma espécie de rebaixamento do ego. Então, se julgar inferior diante de uma mentalidade que busca entender a realidade sem os olhos do seu ser, mas de uma forma intuitiva, só que mais real, seria tendo uma espécie de humildade, que seria uma espécie de ponte, né, para glorificar a misericórdia, né? E é o todo, né? Nesse sentido, né? Que esse nível espiritual seria o todo. Pois, de fato, uma vez rendindo a sua própria realidade, pedindo clemência pela sua inferioridade, você começa a entender, compreender de forma mais profunda, além daquilo que verdadeiramente é. Pois você reconhece as suas limitações, né? E isso, de certa forma, traz um ponto central, né? Que esse rebaixamento do ego não é um autodesprezo, mas um ato consciente de humildade elevado, né? Então seria uma espécie de contraveneno ao ego para dissolvê-lo. Então seria uma contra-arrogância do eu que quer dominar a realidade, né? Na dualidade, né? E fazer isso é uma espécie de caminho para conhecer a misericórdia, né? E porque de fato, né, reconhecer a própria pequenez diante do infinito é nesse ato de ser acolhido pelo todo que você passa a ter essa compreensão, né? Não é de submissão, mas de rendição à própria existência, né? E algo de expressar e de explicar, algo que eu estou buscando, né? Claro que na Bíblia, ainda eu e meus amigos da faculdade precisam terminar de ler, mas
Os bem-aventurados são os humildes de espírito, né? Porque deles é o reino dos céus, né? E tem que sermos sempre mansos e humildes, né? Diante da realidade. E eu busco, né? Eu reconheço minha fragilidade, reconheço o quão pequeno eu sou, o quão insignificante, um nada, que estou aqui para unicamente, exclusivamente lhe servir. E para isso eu lhe peço que lhe use como ponte, como caminho, para que eu possa expressar ser aquilo que é, né? Então, em síntese, seria algo que o verdadeiro acesso ao real, ele não vai passar pelo engrandecimento do eu, né? Mas pelo seu esvaziamento, né? Ou rebaixamento. E ao diminuir-se, e assim como esse mundo é dos opostos, o ser humano de fato se abre para uma visão muito mais ampla e de reconhecimento mais profundo, pois reconhecer a sua pequenez é onde se encontra a grandeza do eterno, né? Então, reconhecer o todo seria primeiro reconhecer o pequeno, né? A inferioridade, o nada, e reconhecer a sua própria existência como inferior é um vislumbre de compreender a complexidade do todo, né? Do Pai eterno, poderia dizer assim, não sei, é um conceito que eu não criei ainda, que eu não entendi, não compreendi, mas é algo que tá fazendo e tá me auxiliando a tentar entender, eu acho, né? De uma forma um pouco mais madura, porque isso, reconhecer essa misericórdia é você não só perdoar a si mesmo ou pedir desculpa para si mesmo ou para os outros, mas quando você tem o olhar da misericórdia e clemência, você começa a ter a empatia no nível espiritual, o amor no nível espiritual, a fraternidade no nível espiritual, e isso faz com que você passe a enxergar de fato o outro sendo você e você sendo o outro. Não sei, é apenas minha mera, humilde, frágil e insignificante opinião, que ela tá sempre mudando, que hoje foi um pouco sobre a misericórdia, né? E que é apenas uma forma que busquei entender, estou buscando entender o que seria ou poderia vir a ser a misericórdia. Por nem conhecer tanto de fato o perdão na sua totalidade, e muitas vezes me encontro apenas pedindo desculpa, mas essa ação, esse ato de humildade perante a si com o outro é algo interessante, né? E para mim tá trazendo um certo significado. Isso, 21/12, 4/9. Acho que dia 7 ou dia 8 tem lua de sangue, né? E tem tanta coisa acontecendo no mundo. E provavelmente Deus terá misericórdia de nós. E é isso. Obrigado que ouviu até aqui, o meu do futuro. Espero que você esteja e seja sempre misericordioso.